Vejam, de que nós estamos tratando? O despertar da nossa tecnologia interna. O despertar da nossa tecnologia interna. Como enfrentar a batalha sobre nossa humanidade. É uma conquista. Nós vamos verificar ao longo do tempo aqui que isso é uma conquista. Por que é uma conquista? Porque nós temos várias dimensões, e a dimensão biológica puxa para um lado, a dimensão psíquica puxa para outro, a dimensão racional puxa para outro. Elas não estão alinhadas. Então nós vivemos em confronto dentro de nós mesmos. Então é um desafio realmente nosso de enfrentar essa batalha em relação à nossa humanidade. Por isso aqui, nós estamos aqui na etapa de conhecimento de si. Antes nós estávamos preocupados com a ordem das coisas, certo? Ordem. Lembra que a ordem está ligada a um fim dado. Fim dado. E aí tem esse médico, eu não sei se eu vou conseguir ficar por aqui, vou sentar aqui então. Esse médico é fantástico, é um médico do cérebro, para muitos é considerado o melhor médico do mundo na área cerebral. Então ele é renomado, psiquiatra, neurocientista clínico, com mais de 150 mil scans, porque ele coordena um projeto. Então, o escaneamento do cérebro. Você vê o problema que a pessoa tem, escaneia, entendeu? Então o cara tem um banco de dados absurdo sobre esse tema. Ele utiliza imagens para funcionais para diagnosticar e tratar problemas de saúde mental. Popularizou a ideia de trabalhar cérebro e mente como um conjunto. Então, o médico do cérebro mais conhecido do mundo, o melhor médico do cérebro. Qual que é a novidade aí? Você não pode trabalhar a mente sem entender o cérebro. E nem trabalhar o cérebro sem entender a mente. A gente tem trabalhado isso nos últimos 15 anos, nesse conceito. Mas é um conceito novo dentro da medicina. Você não pode tratar cérebro separado da mente. Quer dizer, de certa forma, um reflete o outro. E esse médico, ele vai colocar algo aqui. Eu tinha um texto maior, de repente depois eu posso conseguir mandar para vocês. Um texto curto, mas é fantástico o posicionamento desse médico. Mas o que mais me chama a atenção dele, ele fala do resgatar o lobo pré-frontal do cérebro. Vão entender. Muitos ainda, às vezes, não estão acostumados com lobo pré-frontal. Nós vamos mostrar as áreas cerebrais, localizar o lobo pré-frontal, entender o papel do lobo pré-frontal para nós. Quando nós não utilizamos uma área cerebral, nós estamos expressando menos do nosso potencial. Toda vez que eu não expresso, não uso as áreas, é sinal que você não está sendo pleno no uso do seu equipamento. Você está se limitando. Então vamos lá. Ele chama os pensamentos automáticos, a gente vai falar mais sobre isso, de formigas. A maior parte das pessoas do mundo estão automatizadas. Instinto biológico, instinto psíquico. O cara grita com o cara no trânsito e ele já dá um retorno de imediato. Isso é automatismo, isso é formiga no conceito dele aqui. Mas você não domina o impulso, entendeu? Você não domina o impulso, então você tem uma resposta equivocada. A resposta depende de uma consciência, de escolha de caminhos. Mas se você está gerando uma resposta automatizada, na linguagem da física quântica, você não está vivo. Você só está vivo quando faz escolhas. Se você tem consciência para fazer escolhas, você não está vivo no conceito da física quântica. Então, e o que ele fala? O primeiro passo é criar distância psicológica, perceber que pensamento não é identidade. Pensamento é evento. Meus alunos de ética, eu pedia para eles pensarem. Quero que vocês pensem. Muitos até preferem fechar os olhos. Pensa que você está na praia, com a turma bonita, tomando algo que você gosta, e você percebe a fisionomia relaxada das pessoas. Depois eu falo, agora pensa que você está entrando no cemitério, levando alguém muito próximo a você. Muda radicalmente a fisionomia da pessoa. Aí eu pergunto, quem levou sua mente para um lado e para outro? Quem está por trás desse processo? A mente não leva a mente.
Então, existe algo, né, por trás de tudo isso. Certo? Isso é um tema crítico, né, pensar nisso. O pensamento é conduzido de alguma forma. Então, eu posso pensar ou não pensar. E, para mim, dos itens mais importantes de liberdade humana é a liberdade de suspender um pensamento que ele é equivocado, um pensamento que não é apropriado. Porque se o pensamento flui de uma máquina, do automatismo, eu tenho que parar aquilo que não faz sentido para mim. Não posso deixar fluir um pensamento que não faz sentido, porque o pensamento, quando flui, ele gera ação. Ele estimula a atitude, a ação. Então, não é adequado para mim, eu simplesmente seguro o pensamento. Eu começo a ter mais autonomia sobre mim mesmo. Saio do automatismo. Então, aqui está chamando a atenção para o pensamento, não é identidade, você não é a sua mente. A grande maioria das pessoas pensa e acha que ele é aquilo. Não, ele nunca foi aquilo. Nunca. Tem autores que estudam a máquina humana, por isso que eu falei de inteligência, né, artificial humana. Como é que essa inteligência funciona? Aos poucos a gente vai falando mais sobre ela. A gente imagina que vem o pensamento, eu sou aquele pensamento. Eu não sou esse pensamento. Basta analisar os pensamentos que vêm e falar, eu não sou isso. Não sou isso. Mas surgiu na minha mente. Agora, se deu vazão ao pensamento? No Oriente, os monges têm um hábito. Ele está aqui, de repente pensa uma besteira. Ele vai ter que tomar banho lá naquela cachoeira de água gelada. Entendeu? Na hora que escapuliu, ele tem que tomar banho de água gelada. Então ele tem que ficar assim, ó, entendeu? Atento ao que está passando dentro dele. Meditação para alguma linha de budismo é assim, ó, é como se o fogo estivesse pegando o seu cabelo. Então você está atento ao que passa dentro de você, para você fazer escolhas. Senão você vai para o automatismo da mente. E pensa que a mente é você. E você? Eu já mostrei, a mente trabalha com a memória é um banco velho. Você não é isso. Você não é a mente, não é o pensamento. Você vê, basta ter um objetivo que a mente dirige para aquele lado do objetivo. E o nosso cérebro tem uma condição muito especial. Vamos pensar lá no Murilo, na parte de viagens. Eu penso assim, poxa, que legal, as férias, para onde eu vou? Eu estou descendo a avenida para ir para a minha casa, de repente eu vejo uma empresa de turismo. Eu falo, tem uma empresa de turismo ali. Deixa eu ver se eu procuro um programa de turismo. Aí pergunto, eu passo aqui todo dia. Vocês estão há quanto tempo aqui? Eles falam, 10 anos. Eu passo 10 anos aí, nunca vi aquele negócio. Mas na hora que eu falei, o que vou sair, procurar um programa de turismo, me deu atenção para lá. É assustador quando as pessoas têm objetivos claros, como o cérebro trabalha como ajudante. Entendeu? Ele cria os contextos para você. É assustador. O cérebro trabalha também apresentando várias alternativas, ele faz esse processo, mas é uma máquina. Eu tenho que entender que é um sistema, é uma máquina funcionando. Então, o que ele coloca aqui? Recuperar o comando do pré-frontal. Por isso, a chave para nós é o pré-frontal. Não é a última instância que nós vamos chegar, mas é o pré-frontal o responsável pelas escolhas. Quando eu falo escolhas conscientes. Nós vamos verificar que cada cérebro toma decisões próprias. O nosso cérebro reptiliano, que é o biológico, instintivo, ele toma decisões sozinho. O cérebro emocional, que é o límbico, toma decisões sozinho. O cérebro racional toma decisões sozinho. Mas se você estiver consciente, não toma decisão sozinho mais. Agora, você vai decidir, você tem uma outra instância para tomar a decisão, que é o lobo pré-frontal. Mas se eu não tenho conhecimento de mim mesmo, cada cérebro desse toma decisões próprias e que se conflitam dentro da gente. Então é importante esse caminhar aí desse conteúdo. Então, recuperar o comando do pré-frontal, que é a capacidade de escolher. Por isso eu falei antes, o instinto leva a uma repetição. A escolha gera o uso da consciência, né? Estou escolhendo porque eu tenho consciência. Eu estou vivo, não estou morto. Não estou no instinto.
sair do instinto biológico e psíquico. O lado emocional nosso nos automatiza no instinto psíquico. O jovem é a necessidade do outro. Quase que ele faz tudo baseado em ser aceito pelo grupo social, de ser reconhecido pelo grupo social, que é a dimensão emocional. Isso gera um automatismo. A pessoa insiste. Você vê o que é um celular e um retorno no celular para um jovem. É assustador o que representa para ele. Tenta tirar do jovem um celular da mão e ele está esperando notícia dos amigos, se gostar da fotografia que ele mandou, do que ele enviou, da brincadeira que ele fez. E aí a gente vai percebendo que a carência afetiva das pessoas é uma coisa assustadora. Precisa de reforço, precisa de evolução sobre si mesmo. Mas significa pessoas incompletas. Pessoas que não têm consciência de si e estão movidas por uma necessidade muito elementar de ser aceito no grupo social e ser reconhecido pelo que faz. Então a pessoa é subordinada ao meio social e não à sua consciência. Ele está no outro mundo. Ele não é ele mesmo. Ele é um ser social, cultural, mas não é ele mesmo. Ele é um robô de um sistema. Então as necessidades humanas são algo para a gente pensar bastante. Como é que gera automatismo? E outra, partindo de um médico nesse nível, falar isso aqui, ó, sentido de vida não é um detalhe filosófico, é um fator neuropsicológico de proteção. A pessoa que tem sentido de vida tem uma proteção psicológica. Esse é o nível desse médico. Por isso, uma pessoa para a gente acompanhar. E aqui a gente vai mostrando várias personagens que estão dentro de nós. Cada um gerencia a seu modo a parte cerebral que corresponde. Eu falo de 6, mas vocês estão vendo 7 aí, né? Quem que é o 7º que está aí? Tem um carinha de alegre aqui, não é isso? Ele parece que é um ser, mas não é. Ele é virtual. É igual a inteligência artificial. A gente chama ele de inteligência artificial humana. Quem é esse cara? A personalidade, a persona, a máscara. A personalidade, quem estudou o teatro grego sabe. O que é persona? Máscara. É o que eu mostro para o outro, mas não sou isso. Eu sou o que está por trás, mas eu mostro para o outro uma coisa que eu não sou. Certo? E gasto energia monstruosa para parecer uma coisa que eu não sou. É assustadora a energia gasta nesse processo. Então nós vamos ver as áreas cerebrais que são coordenadas, comandadas, quando a pessoa não é atenta, pela área do ego, da personalidade. Então você tem esses caras aqui, ó, do cérebro reptiliano, e olha a cara dele. Quando eu debati aí com o meu parceiro lá de psicologia, Diogo Andriani, ele falou: Andriani, mas essa peça aqui está pesada demais, né? Tá. Vamos discutir. O que é esse cérebro? Como é que ele trabalha? Ele é ditatorial, ele não brinca em serviço, te gera uma pressão maluca, doida, e raramente as pessoas saem fora da pressão dele. Esse é o cérebro reptiliano. É o primeiro cérebro que se desenvolve. Quando fala dos répteis, né? Depois o ser humano vai ter esse cérebro que vem dos répteis, que é do instinto, da produção da vida. Então, comida, sexo, tudo tem origem nessa personalidade. E ele tem uma pressão absurda no indivíduo. Por isso que quando a pessoa não desenvolve o lobo pré-frontal, a parte moral dele fica liberada, não tem controle. Toda pessoa que tem alguma doença e não tem domínio nessa área, é uma pessoa realmente fora do ponto de vista de vida moral, né? Então, cada um deles aqui, esse aqui é do cérebro límbico, emocional, esse aqui é do cérebro racional, esse é do cérebro intuitivo, que é o lado direito, esse é do lobo pré-frontal, esse representa o coração, e esse representa a personalidade. Então, a gente vai mostrar uma outra figura que torna mais claro isso. E vamos verificar que o norte do ser humano, ou ele põe o outro em primeiro plano, ou põe a si mesmo em primeiro plano. O foco dele é em si, ou o foco dele é no outro. Ou está numa, ou está noutra a cada momento.
Não existe realização nessa área aqui. Existe realização nesse campo aqui. Essa figura foi eu que montei. MacLean, ele fez a figura do cérebro triuno. Dividiu o cérebro em 3 partes: reptiliano, límbico e o neocórtex. Depois tudo o neocórtex, o resto. Acontece que a neurociência tem muito claro o lobo pré-frontal. E nós vamos verificar que o lobo pré-frontal é a última área de desenvolvimento do cérebro. Ao longo, eu vou demonstrar isso. O neocórtex não foi desenvolvido tudo de uma vez. A parte da frente foi desenvolvida depois, por último, que é onde está essa área aqui, ó. Aqui, ó. Lobo pré-frontal, essa área aqui. E o cérebro do coração? Esse é um assunto recente, que veio do HeartMath Institute, que eu falei para vocês, da Califórnia, que descobriu os neurônios no coração. Ninguém sabia que tinha neurônios no coração. 40 mil neurites, que são neurônios. É assustador o cérebro e o coração. Então, o que nós temos aqui? Ó? De lado, de acordo com a área cerebral, que você usa com prioridade, o racional, está usando aqui, ó, certo? É o nível de energia de vibração que a pessoa tem. Se a gente pegar de 0 a 100, a energia começa no vermelho, vai para o laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e vai para o violeta. Todo mundo que estuda energia vai perceber que aqui é de 700 a 1000 Hz. Aqui nós estamos na faixa de 200 Hz no máximo. E quando tem 50, 70 Hz, é a área do câncer. Por quê? Quando se perde, qualquer perda de sentido de vida derruba a energia da pessoa e abre o espaço do corpo, baixa as defesas, e todo mundo tem célula cancerígena no corpo. Todo mundo tem. A questão é o espaço que a gente cria para desenvolver. É como se a natureza dotasse a gente de um instrumento para chamar a atenção. Alinhe-se com você, com o seu interior, com a sua verdade intrínseca da sua natureza. E aqui, um desenvolvimento que eu realizei a partir de Maslow como base, mas partindo daquilo que é um conhecimento já assegurado, não inventando coisas. O Maslow fez um levantamento, por exemplo, o Maslow falou de necessidades humanas. Não. Esperar vocês resolverem. Tudo certo. O Maslow, o que ele considera necessidade humana? Necessidade humana é um impulso, é uma necessidade que te impulsiona para uma ação, motivação, gera motivo para agir. E o Maslow não considerou a racionalidade, essa parte da lógica, como necessidade do ser humano. Vou citar um exemplo para vocês. A mãe está a uma certa distância do filho, que está junto com o fogão. Tem uma panela quente lá em cima e a criança está levantando o braço para pegar o cabo da panela. E ela grita de onde está porque não dá tempo de chegar. O que ela fez? Ela percebeu que ele pode se queimar e gritou para ele pôr a mão no cabo. Isso é racionalidade. Razão. Então, isso gera ação. Então, a lógica gera ação para as pessoas racionais. Ele vai dentro da lógica. Pela lógica, ele toma atitudes. Então, ele é um elemento, um instrumento de ação, certo? Como o intuitivo é outro instrumento de ação, que é da criatividade. Então, cada área dessas vai gerando estímulos de conduta. Por isso que eu tenho aqui, então, de acordo com essas áreas cerebrais, vou enxergando os níveis onde a pessoa pode estar. Ele pode estar no nível fisiológico, de segurança, que aqui tudo é no nível do instinto, socialização, a necessidade do outro, autoestima, status, poder, pode ir para o lado do ego, consciência cognitiva, que é ligada aos 5 sentidos, a mente e tudo, racionalidade, é aqui. Mas depois a necessidade de criar, de autorrealizar. Consciência ética, que é fazer as escolhas. E depois essência, arquétipos, valores humanos. Ser, viver de acordo com o ser. Essa figura tem uma lógica. Dá para fazer uma leitura aqui? O que está por trás dessa figura aí? Pode falar, Rita.
Caixão. Steve Covey, ele falou o seguinte, imagine, em algum momento vai ter esse slide aí, na hora que chegar nele, ele passa rápido. Ele falou o seguinte, você quer conhecer seus valores? Reais valores? Ô Rita, quer conhecer? Tá. Imagine que você está no caixão aqui. E não é brincadeira, não. Leva a sério. E aí, você está lá no caixão, não tem como voltar atrás, e o pessoal vai falar sobre você. Os colegas de trabalho vão falar para você, alguém da família, alguém da sua igreja, o seu clube que você frequenta, vai falar sobre você. O que você quer escutar nesse momento? Está se mexendo. Eu falei para ela falar sério. Esse é um garoto, viu? Eu vou tirar da condição de padre, vai virar coroinha. Desse jeito não passa de coroinha, hein? Sabe? Agora você tem a responsabilidade de voltar e fazer a turma ficar séria agora. O que você quer ouvir sobre você? Final de vida. Está lá no caixão. Sobre o que eu fui, de fato, sobre a minha essência, então foi uma pessoa corajosa, determinada, as características dos meus valores. Como eu vivi a vida. Como eu vi a vida. Se esses são seus valores que você quer que fale no final da vida, esses são seus valores reais hoje. Só que a gente não leva muito isso a sério. Quando você faz esse exercício que o Covey fazia, é para você perceber que são valores reais para você. Não tem que fazer muita mágica. Se no final da vida você quer ser incluído assim, como é que você vai viver a vida então? Não é assim? Então, é um exercício para a gente entender os reais valores. Tá certo? E aí ele fala do caixão. Então, na verdade, o caixão nos lembra que em algum momento a gente vai partir. E o que a gente põe na mala? O que eu levo nessa mala minha? Certo? E como é que eu quero ser reconhecido? Que legado eu deixo do meu trabalho? Certo? Por isso esse formato. Então, a gente vai falando, então, reptiliano, que é o primeiro cérebro nosso, do instinto, o límbico, e a gente vai cruzando com as necessidades humanas. A gente vai cruzar essas necessidades. O racional, que é a Matrix. O filme Matrix mostra bem a pessoa aprisionada aqui, ó. É o cara lógico. E o lógico não é lógico. Mas ele acha que é lógico, que tudo faz sentido por ser lógico. Aí quando você pega a racionalidade, que é causa e efeito, como nós discutimos hoje de manhã, sem a propósito, né, o propósito e a missão, a causa não tem nada a ver, não tem valor nenhum, certo? Mas tudo é lógico. Depende do que você fixou aqui. Ó. Então você tem uma lógica, mas essa lógica não tem lógica. Mas a gente usa muito forte isso. O mundo ocidental, a maioria das pessoas vive dentro de uma lógica e não percebe que está preso a uma matriz. Ele está dentro de uma matriz, preso ao passado dele e não percebe. Porque ele está preso na mente, nos seus pensamentos, achando que ele é aquilo e baseado na memória. É assustador isso, a grande maioria das pessoas estão presas numa matriz. Por isso o filme Matrix. Para entender o filme Matrix, que eu demorei a entender, eu tive a ajuda de professores para entender o filme Matrix, o macete é... Porque às vezes eu pergunto, vocês acham que o filme Matrix ele é violento? Quer falar, porque usa muita arma, muito isso, muito aquilo. Eu falei, mas não tem violência nenhuma no filme. Eu falei, não, mas tem sim, cara, olha, tanta metralhadora, tanto tiro, tanta briga. Eu falei, mas não tem violência nenhuma lá. Rita, como é que você explica isso? Eu estou falando que não tem violência, e você vê aqui tudo lá, o que você falaria? Você assistiu o filme Matrix? Não entendi. Não entendeu? O filme? Sim. Não, mas você acha que tem violência dentro do filme? Sim, tem ação. Eu não vou poder te ajudar nessa. Saída pela esquerda, né? Tá bom. O macete é você ali no primeiro momento do filme perceber que o cara é um hacker. E tem um computador, e o computador começa a falar com ele. O computador não fala com ele. Ele está dormindo, ele está sonhando. E vai ver a moça que chega com o símbolo do coelho, a toca do coelho que ele ouviu falar.
toca com ele e você entrar para dentro de você. Tudo se passa dentro de você. É você controlando seus pensamentos, seus impulsos. Isso é violência? Eu acho que sim. Mesmo psicológico. Mas se você está controlando para não fazer besteira, Eu falo por mim. Às vezes eu sou violenta comigo mesmo dentro da minha cabeça. Eu vejo como violenta. não, a gente tem que tomar cuidado com você, não, hein? Essa força, né? Ninguém sabia disso, poxa, entendeu? Não, mas na prática é o seguinte: se a guerra é interna, e nós temos uma guerra interna, nós temos o oposto dentro de nós. O motor gira pelos opostos. Se a gente não tivesse oposto, a gente não desenvolveria. Então, a gente naturalmente se desenvolve ao longo do tempo com a memória, com a personalidade, com o estado egóico, para depois descobrir que nós não somos isso. Isso é o oposto daquilo onde eu quero chegar. E aí eu começo a perceber o jogo da vida e perceber quem eu verdadeiramente sou. Por isso que eu falo que não tem violência nenhuma. Se eu estou na busca de superar a mim mesmo, isso não é violência. Entendeu? Não tem guerra, não tem. Tem uma coisa de superação, de melhoria interior. Né? Por isso que comento que não tem. Então, o macete é perceber que a pessoa não está acordada. Ela está dormindo, está sonhando. E tudo que passa é dentro dela. Aí eu vou entender melhor o recado do filme Matrix. Então a gente vai caminhando aqui para cada vez mais entender níveis de consciência. Cada cara dessa é um nível de consciência que a pessoa chegou. Volto a repetir. Se eu não usar uma área cerebral daquela, meu nível de consciência não é total. Então eu tenho que entender a área cerebral, o que ela faz, e se eu estou usando essa área, que eu vou gerando níveis de consciência. Vamos separar o cérebro? Vamos dividir o cérebro. Vou pedir ajuda para pegar umas tesouras ali para a gente cortar o cérebro. Distribuiu para todos? Sim. Pode me ajudar a espalhar para o pessoal, um para cada um? Hein? É o senhor? Sobrou uma? Sobrou. Tá bom, obrigado. Qual que é a proposta, então? Vou esperar que todos recebam. Pode deixar aqui em cima. Obrigado. Valeu. Não, esse pode ficar lá. Pode. Está dando esse pontilhado aqui, ó. Eu preciso dividir. Vocês têm mais do que o cérebro aí nessa figura. Você tem que recortar essa parte aqui, mas recortar aqui por dentro e cortar aqui entre os pontos aqui, ó. Terminar aqui e separar essa parte de cima dessa parte de baixo. Temos que voltar a ser criança para fazer isso, certo? Por isso tem o fio das crianças. Temos que baixar o julgamento e ser criança nesse momento. Você que lida com criança lá, sabe que é assim. Mas por isso mesmo. Ficaria sem graça se ficasse uma coisa fácil. Dá dó, né? Hein? Dá dó. Não dá não, gente. Depois que vocês recortarem e discutir, não vai dar dó, não. Tem gente que está fazendo de conta aqui, mas... Orar
coração tem que ficar com a parte de cima, né? O coração está na parte de cima. Ó, aqui, ó. Se quiser, eu faço aqui mentalmente um pontilhado aqui, ó. Então, corto daqui para lá. Todos cortaram? Alguém? Hein? Não cortar? Eu te arrumo outro depois. Eu vou te chamar aquele maior, vai ficar com você então, aquele maior. E sobrou aqui, né? Sobrou dois. Na verdade, tinha aqui. Não tem problema. Então faz o seguinte, você corta um e fica com o outro. Não tem problema. É bom destacar, sim. Pronto? A gente volta a ser criança com exercício desse, né? Porque se a gente julgar, nós usamos a mente. Toda vez que você julga, está usando a mente. Quando não julga, você vai para o nível de consciência. É um jogo muito interessante dentro do ser humano. O macete é, toda vez que você não julga, você percebe o momento presente. Julgou, você vai para a mente. É um processo que você fica pulando de lugar. Não julgou, sai da mente. Acontece, gente, se a gente não criar um espaço nessas áreas, não é evolução. Porque o cérebro de baixo é onde está estruturado o ego. Nosso automatismo está tudo nessa parte de baixo. É de onde nós temos que sair. Temos que sair dele. Ele é um instrumento da existência. Não tem como existir sem usar essa parte de baixo. Mas ele não tem outra finalidade. Não tem outra finalidade. É existência. Consciência é do outro lado, a parte de cima. E se eu não criar um espaço de um ou outro, eu não tenho reflexão nenhuma, eu fico no automatismo. E vou falar uma coisa para vocês que me assusta muito. A experiência nossa vai mostrando que a gente às vezes pensa em está meditando e está na mente, não está na consciência. Meditação é para você pular para a consciência. A quantidade de pessoas que pensam que está meditando e na verdade está na mente. Tem pessoas que ficam a vida inteira se considerando espiritualistas e estão na mente. Não me julguem. Eu vou antecipar algo para vocês. Por favor, não me julguem. Espere com o tempo para entender o que eu vou falar. Eu, com 16 anos, percebi que tinha que ser caridoso e amoroso. Ok? Mas eu entrava em conflito ao longo do tempo com meus estudos. Será que esse é o caminho central do ser humano? Fui percebendo que não era. Não me julguem o que eu estou falando. Não era ser amoroso, não era fazer caridade. Eu não tinha que ser reconhecido por fazer caridade e ser amoroso. Foi o maior choque da minha vida. Porque eu tinha a prática que tem no Brasil de caridade, amor ao próximo. E falo com vocês assim, para mostrar a experiência. Eu, com 16, 18 anos, fazia campanha do quilo, ajudava pobre. Lá em Brasília, ia para o Paranoá, quando o Paranoá era favela, e ajudava a turma pobre, ia para as estradas, pegava pobre no caminho, dava carona, ia no supermercado, comprava para ele as coisas. Atuei no meio espiritual durante muito tempo.
para depois perceber que não é por aí. O verdadeiro caminho é o conhecimento de si mesmo. E quando você conhece, você é amoroso, caridoso, tudo isso. Sai da mente e vai para a consciência. Aí você não tem um plano, você não quer ser reconhecido, é o seu natural. Por isso que da inteligência superior a gente colocou que é expressar meramente sua natureza. E sua natureza é natural nesse campo. É o que a gente vê nas escolas, que a criança ela é natural na amorosidade. Você desperta nela um arquétipo, que é um valor humano. E ela é bem com aquilo lá. Então é expressão, não é vontade, não é desejo. Porque quando eu desejo ser conhecido por ser caridoso, amoroso, tenho uma imagem, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que melhorar, isso é mente. Não chegou no nível espiritual. Não entendeu o que é espiritualidade ainda. Então, quando eu projeto amor, caridade, objetivo de vida nessa caminhada, é uma coisa. Mas quando eu conheço a mim mesmo, naturalmente eu vou expressar a minha condição interior, que é essa. É outro mundo. Quando eu falo que dos 35 aos 40 anos eu tive um choque, foi esse choque. De entender os arquétipos da consciência humana. Quando eu percebo e vejo que a natureza é natural nisso, mas isso não é fonte de desejo, desejo é ego. Ser conhecido por algo. Você acha que é humilde, entendeu? Você é um orgulhoso humilde. Quer dizer, com a minha humildade, eu sou orgulhoso para mostrar para o outro que eu sou humilde. Então, tomar cuidado com isso. Sim, eu tenho orgulho da minha humildade. Não, isso não... Olha o jogo da vida como é que é. Eu vou falar mais da minha experiência sobre isso. Porque para mim aí tem um núcleo, porque é difícil acessar, porque a gente está tão acostumado com esse sistema de comunicação da nossa sociedade por palavras e não por leitura de energia, que a gente se perde nesse ponto. Entender a essência nossa, como é que ela funciona. A nossa substância como ser humano, que é uma substância comum e universal. O que não é universal é a cultura. Cada pessoa tem uma memória, algo gravado lá totalmente dele. E principalmente do aspecto cultural, de um país para outro. Professor, desculpa interromper uma coisa que me veio. A gente fala muito do amor, mas o amor ele acaba sendo a expressão. Sim. Pensando no propósito. O propósito é entender-se ou o propósito acaba sendo a expressão? Expressão. Porque eu entendo que o entender-se é meio com o fim de expressar. É o que está lá na inteligência superior, é isso, é expressão. Eu pensei nisso por causa, por exemplo, um monge, né, que fica num retiro. Ele está se entendendo, ele está se conhecendo. Nem sempre. Partindo dessa premissa, que esteja. Não, nem sempre. Mas Vou te falar se por ele quê. está isolado, de alguma forma, a expressão está limitada. Leia o livro, você deve ter lido o livro do Hermann Hesse, Siddhartha. Olha, ele é fantástico para isso. O Siddhartha e um amigo dele, jovens, e perceberam que o caminho era espiritual, certo? Os dois. E aí o Siddhartha vai para o caminho mundano, vai para a gestão de negócio, ganha muito dinheiro, convive com a viúva lá rica, entendeu? A vida dos prazeres. E o outro virou monge. E o Siddhartha, com o tempo, esgota esse modelo de vida, que dava prazer, mas não dava sentido. E chega um ponto que ele vê que aquilo não é para ele. Okay? E ele conquista a si mesmo e vai para um caminho, no final ele termina a vida dele lá num barco, atravessando as pessoas no rio, e vivendo o momento presente, se expressando. E um dia um amigo dele passa por lá, e os dois conversam. E o amigo, totalmente com dogmas na cabeça, preso a uma espiritualidade dogmática e defendendo esses dogmas dele, ele viu que não tinha nem como se comunicar. E o monge foi embora porque tinha os eventos que tinha que participar, fazer coisas, entendeu? O Hermann Hesse, esse livro do Hermann Hesse é usado pelos monges na Índia. Hermann Hesse é fantástico. Só lê o livro Siddhartha. Porque tem o caminho nosso, normal, do prazer, do recurso financeiro, de estar bem financeiramente, usufruir o máximo da sociedade, do prazer da vida, e depois ele vai cair na ficha. Vai cair na ficha. Então, a verdadeira inteligência é aquela que a gente até escreveu, depois a gente podia voltar naquela síntese, lembra? É a expressão.
do que você é. Ser o que você é. Você está sendo o que você é. Certo? Agora, os outros são meios, como você falou. Então, quando você pega no Oriente, pega com Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Gnot Salton, nos te ipsum. Isso está lá no portal de Delfos, né? Templo dedicado a Apolo. É uma mensagem que veio do Egito Antigo. Conheça-te a ti mesmo. Domínio pessoal. Quando eu me conheço, eu me expresso. A criança, quando desenvolve os valores humanos, ela se expressa. Okay? Por isso que vem o caráter, valores. Ela opta pelos valores. Ela é aquilo. E não um robozinho da sociedade, preso à cultura, sob pressão e agir pela pressão do modelo cultural. Não sei se eu respondi. Então, nós precisamos criar esse espaço no cérebro. Isso significa sempre evoluir no sentido de novos níveis, né? E a gente vai falar um pouco mais disso aqui na sequência. Então, a gente já falou que o cérebro, a gente não localiza mente e consciência no cérebro. E vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a colecionar um tempo atrás vídeos de EQM, né? Que é a experiência de quase morte. Pensava que era poucos. Depois eu parei de colecionar porque era vídeo demais. O mundo inteiro é lotado de vídeo de EQM. A pessoa expressa um estado de quase morte. A pessoa tem uma morte cerebral, o coração para, o cérebro não está funcionando, e depois ele volta e relata tudo o que aconteceu lá, junto com os médicos. Percebe tudo o que aconteceu. O cérebro não estava funcionando, está parado. E são as próprias pessoas que passaram pela experiência que gravam os vídeos. É assustador isso aqui. Então, por aqui, por exemplo, de 3 a 10 mil vídeos na internet para mostrar esse assunto. Impressiona demais. Isso tem gerado muito questionamento, que a pessoa chega e fala, você falou isso, aquilo para o outro, e foi mesmo, aí sabe que foi. Então tem evidência objetiva que aconteceu aquele fenômeno. O cérebro não estava funcionando. Parado. Quer dizer, estava morto clinicamente, só que ele volta. Bom, energia e a vida, introdução à metafísica. Essa palavra metafísica às vezes soa mal, né? Porque parece uma coisa complicada, sofisticada, e não é. Metafísica é além do físico. Quando você conversa com um cientista, com o pessoal da ciência, eles falam, energia eletromagnética é algo físico. Ok, então não é metafísica, é físico. Mas você agir com a consciência é algo metafísico, porque você está lidando com a sua essência, que a gente não consegue acessar a sua consciência, é metafísico, além da física. Mas quando você age com consciência, gera energia eletromagnética, mensurável. Então, como é que fica isso? Entende? Você tem uma ponte entre metafísica e física. Então, instinto, sensações e sentimentos